Então, amados, nós estamos tratando, nesse mês de novembro, começamos agora, né? Mês passado nós terminamos a nossa série, né? Que nós falamos sobre a obediência, né? Quantos foram edificados aqui pela, né, obediência? A gente aprendeu tanta coisa importante sobre o que é obedecer, né? O princípio da obediência. É claro que a gente não esgotou o assunto, né, de forma nenhuma. A gente deu, vamos dizer assim, um panorama, né, sobre o que é a obediência, né? Se fosse aprofundar realmente o tema, nós com certeza iríamos muito a fundo. Mas aquilo que nós podemos tratar nessas quatro ministrações, se eu não me engano, que a gente tratou, né, 4 ou 5, a gente trabalhou muito a respeito, né, do conceito, do princípio. E agora, nesse mês de novembro, nós entramos numa outra série de ministrações em que nós estamos trabalhando o princípio da honra. Né? O tema do mês de novembro é esse, né? A cultura da honra. A cultura, diga comigo, a cultura da honra. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cultura da honra. Né? Importante sempre frisar isso. Quando a gente trabalha o ensino, nós precisamos repetir bastante. Né? O ensino, ele é repetição. Então, assim como quando você estava na escola, você ficava lá batendo, né, várias vezes num assunto, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente vai repetir aquilo. Então, a gente vai repetir. Tem coisa que a gente vai falar de novo, vamos falar de novo. Vai eu ministrar, vai o pastor Henrique ministrar, vai outro irmão ministrar, vai falar, às vezes vai repetir o mesmo versículo. Mas isso é o quê? Característica de ensino. O ensino você repete e fica batendo na tecla até encucar. E é assim que você faz com os teus filhos, né? Você não fala uma vez só, você fala uma, fala duas, fala três, e vai falando até que ele aprenda, né? É assim que funciona também na criação dos filhos, isso em tudo. A gente precisa inculcar, né? E a gente vai trabalhar nesse mês, né, o princípio da honra. Eu lembro que um tempo atrás, a gente até passou nos GCs, né? Quem lembra que a gente trabalhou, né, aqueles 12 ministrações de John Bevere, né? Sobre a recompensa da honra. Né? Quem assistiu a recompensa da honra todinho? Todinho. Né? São 12 ministrações. Eu quero te incentivar. Se você nunca assistiu, a gente assistiu isso nos GCs, lembra? Foram acho que 12 semanas, né? Seguido, que nós acompanhamos as 12 ministrações, que é uma ministração baseada no livro do John Bevere. Você pode comprar o livro também, né? Se você encontrar no site. Né, você pode comprar, nós recomendamos esse livro, A Recompensa da Honra. E se você também quer acompanhar pelos vídeos, está no YouTube, gratuitamente. Né? Então você vai lá, põe A Recompensa da Honra, John Bevere. Né? John, J, né? O-N-H-B-E-V-E-R-E. John Bevere. Então você vai acompanhar no YouTube, e lá são 12 ministrações que tratam sobre a honra. Né? Muito do que a gente fala é baseado também naquilo. Né? Foi assim, eu me lembro que quando a gente assistiu aquilo nos GCs, aquilo assim abriu o nosso entendimento, assim, porque muita coisa que a gente fazia, a gente não entendia o quanto nós éramos, às vezes, falo de mim, né? Pessoas que desonravam. Né? O quanto a desonra estava impregnada dentro de nós. E quando eu comecei a ver, e ele começou, isso pela palavra, né, irmãos? Ele vai na palavra, assim, tudo que ele fala é na Bíblia, ele vai ensinando. Né? Então, se você quer aprender mais, além daquilo que a gente vai falar também, o material auxiliar para você, acompanhe no YouTube, que é uma recomendação até dos nossos pastores, né? E isso que eu estou falando hoje, a recompensa da honra. E é legal porque ele fala da recompensa, né, que a honra traz. Né? Assim como a obediência gera bênção, né, a honra traz recompensa. Né? Isso é bacana, né? A honra traz recompensa. Isso você vai ver em toda a Bíblia. Né? Legal como ele vai assim descortinando, né, a Bíblia e mostrando textos onde as pessoas honraram a Deus e elas foram recompensadas. E onde pessoas desonraram a Deus e elas foram, né, não foram abençoadas. Porque tanto a honra como a desonra, ela traz consigo ou a recompensa ou a pessoa perde tudo. Né? Isso é uma coisa muito importante para nós aprender. Né? Eu achei legal, o pastor Elton ministrou agora domingo no nosso culto de ceia, né? A gente pode dar assim, uma pincelada para ajudar a gente a entender algumas coisas. O pastor falou do tema honrando a Deus. E o pastor começou falando, né, antes de eu entrar na mensagem, só para dar uma conexão com aquilo que a gente vai conversar, né, que no Brasil realmente a gente tem hoje uma cultura de desonra. Né?
uma cultura de desonra. Você vê hoje, por exemplo, né, como as autoridades são desonradas no Brasil, né? Isso vai ser um tema das nossas ministrações, honrando as autoridades. Isso vai ficar mais para frente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque você pode ver, né, como hoje se descortinou mais ainda a desonra às autoridades. Principalmente a questão do meio político. A gente sabe, nós temos esse problema, né? Quanto nós muitas vezes desonramos, não é só político, mas às vezes a questão, ontem nós estávamos, né, na Real School trabalhando com professores, trabalhando com diretores e alunos, né? E muitas vezes no meio da escola, no meio escolar, universitário, né? Como dentro da escola muitas vezes os professores são desonrados. E até ontem, quando nós estávamos lá na escola, a gente estava lá pregando a palavra de Deus para os alunos, a gente separou um momento para honrar os professores, né? Nós separamos um momento para honrar o trabalho deles, né? Orar por eles e abraçá-los, né? Assim, motivar o que eles estão fazendo, né? Porque tantas vezes a gente olha para uma autoridade e existe aquela coisa, né, de uma revolta contra uma autoridade. E o apóstolo Paulo ele já vem falando sobre isso, que nos últimos tempos, né, as pessoas elas terão realmente essa questão contra a autoridade, né? E esse princípio nós precisamos restaurar na nossa vida, porque se nós queremos uma recompensa, a bênção de Deus na nossa vida, nós vamos precisar aprender a honrar. Mas a pergunta que eu faço, você sabe o que é honra? Você sabe o que é honra, né? Você sabe a palavra, você sabe o conceito, né, a gente fala honra, 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 mas o que é honrar, né? O que é honrar? Isso é importante nós entender o que é honra. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Voltando àquilo que o pastor falou, né? Ele falou a respeito de algumas coisas interessantes, algumas maneiras de nós honrarmos a Deus. Ele falou o primeiro ponto sobre a gratidão, falou sobre perdoando sempre, a nossa generosidade, falou sobre uma vida honesta, falou sobre escolher bem as palavras, falou sobre cuidar bem da família, falou sobre, né? É sexto ponto, o outro é uma anotação a mais, são 6, né? E por último ele falou também, usando como exemplo, Moisés, Arão e Miriam, né? E essa é uma questão interessante. Lá em Números capítulo 12, né, onde ele narrou aquela história, né, em que Miriam e Arão começaram a falar de Moisés, né? Porque ele tomou uma mulher cuxita, né? Ah, mas o Senhor só fala por meio dele, é só por ele, não fala conosco, né? Às vezes tem isso no meio da igreja, né? Ah, é só o irmão fala só com o pastor Elton, né? É só ele que é o que é o... E aí começaram a falar de Moisés. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu. O Senhor ouviu aquela conversinha entre Miriam e Arão. Isso é importante, o Senhor ele ouve as nossas conversas, né? Eu gostei muito que o pastor falou que o Senhor ele lê nossas mensagens no WhatsApp. Eu amo isso, cara. O Senhor sabe o que você anda escrevendo, né? Às vezes, se aquela conversinha, né, paralela, fora do grupo, né, que você está lá mandando para o irmão, para outra irmã, eu não gostei do que faz lá, papai começa aquela, né, e o senhor está lendo aquela conversa. Vamos botar assim, o senhor está vendo o que você está escrevendo. Isso é importante, porque muitas vezes você não interpreta isso como uma desonra, mas é uma desonra. Por que a Bíblia fala tanto sobre os nossos relacionamentos? Nesse domingo eu vou trabalhar isso, relacionamento, honrando entre os irmãos. Nós vamos falar sobre o relacionamento da igreja. Vamos falar sobre o relacionamento da igreja. Vamos tratar um relacionamento de honra entre os irmãos. E nós precisamos aprender, amados, a entender melhor o que é honra. Porque muitas vezes a gente desonra achando que está agradando a Deus. E como Deus ouviu essa conversinha de Miriam e Arão, Deus também ele ouve hoje nossas conversas. Então, assim, quando Deus diz assim, vai ter com teu irmão, Ele está falando assim, face a face, né? Se você tem algo, eu e o Du aqui usar como exemplo, né? Eu vou até o Eduardo, procuro ele, Eduardo, sento com ele, converso com ele, falo só para ele, né? Não tem esse negócio, eu tenho algo contra o Eduardo, mas eu vou chamar o Mateus, que é um parceiro meu, para ir lá em casa tomar um café e ficar fuxicando da vida do Du. Isso é desonra, né? Ou seja, vice-versa também, né? Eu estou aqui, eu com uma coisa com o Mateus e eu chamo o Du para começar a falar, criticar mal. Sabe, você precisa ter com o teu irmão, olhar no olho e conversar. Assim as mulheres também, né? Estou falando exemplo de homens, mas mulheres também têm que ter a mesma atitude.
Isso, amados, é uma coisa que nós temos que olhar mais a fundo. Do porquê muitas vezes nós não estamos vivendo uma vida abençoada. Não é só pela questão da desobediência, mas também pela questão da desonra. Além de desobedecer, a pessoa também está desonrando. Né? Além de não estar obedecendo um princípio, ela piora mais a situação ainda com a desonra. Então, assim, nós temos que enxergar na palavra de Deus os perigos, né, que nós podemos estar andando uma vida, né, em desonra. E aqui a Bíblia fala, né, eu quero que você abra comigo, né, a vida de um sacerdote, né, que fala muito sobre essa questão de honra e desonra. 1 Samuel capítulo 27, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, o versículo 27, a gente vê a vida desse sacerdote, né, que vai falar da vida de Eli. Eu quero começar a ler aqui, rapidamente. A gente vai acompanhar a vida desse sacerdote. E a Bíblia fala que nós somos sacerdotes também, né? Nós somos uma nação sacerdotal. Então, o sacerdócio, ele continua hoje através de nós, né? Hoje nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, né? E hoje nós também somos sacerdotes. E a Bíblia fala desse sacerdote que, se você abriu ali, estou na versão revista atualizada, 1 Samuel capítulo 2, 27. Veio um homem de Deus, a Eli. Eli era o sacerdote, ok? E ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, que está falando de Levi, né? Que é a nação que Deus, é o povo que Deus escolheu para o sacerdócio. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Né? Vamos repetir essa parte B aqui, mais do final, dizia assim, diga assim, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Amém? Aqui estabelecido uma questão de honra. Quem honra será honrado. Isso Deus está falando, né? Mas também quem despreza o Senhor será desprezado, desmerecido. Né? Você vê que existe uma recompensa para quem honra e também existe algo para quem desonra. Então nós vemos aqui que um homem de Deus, né, que a gente não tem um nome de quem é esse homem, mas apareceu para confrontar Eli, o sacerdote de Deus, por causa da postura, da atitude que ele estava tendo, né, com aquilo que ele recebeu. Ele veio para receber uma palavra de juízo, porque na verdade na sequência você vai ver que o juízo vem sobre a casa de Eli. Né, o juízo vem por causa da postura do sacerdote, por causa da desonra com que ele estava tratando o seu ministério. Preste atenção, todos nós aqui somos sacerdotes, amém? Então você tem um ministério. E aqui muitas vezes a postura como você trata o teu ministério, como você trata o teu chamado. Aqui no caso o sacerdócio segundo a ordem, né, a lei de Moisés. Hoje nós temos um sacerdócio segundo Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas nós não paramos de ser sacerdotes. O sacerdote ele continua. Nós, obviamente, não oferecemos mais ovelhas, cabrito, né, animal, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Hoje a Bíblia fala que o nosso sacrifício são os nossos corpos. A Bíblia fala, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, capítulo 2. Nós somos o sacrifício, né? Nós nos apresentamos a Deus como sacrifício. Mas o que aconteceu na vida de Eli para receber uma palavra tão dura como essa? A Bíblia fala, Deus, você honra mais os teus filhos. Você está desprezando as minhas ofertas. Você não está fazendo do jeito certo.
Porque Deus tinha estabelecido uma ordem por meio de Moisés como deveria ser o sacrifício. E o pior é que ele estava honrando mais os filhos, a família dele, né? Do que honrando a Deus. E qual que era a questão da postura dos filhos, né? Se a gente for voltar um pouquinho o texto, lá no versículo 12, você vê um pouco de como eram os filhos de Eli. Veja só a postura, como eram mal educados esses filhos dele, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos do diabo, né? Podemos usar assim, né? Filhos de Satanás, e não se importavam com o Senhor. Esse não se importavam com o Senhor, poderíamos colocar, não honravam o Senhor, né? Não estavam nem aí para Deus. Por quê? Pois o costume daqueles sacerdotes, e os filhos de Eli também eram sacerdotes. Olha só, o costume deles com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Né? Os caras gostavam de carne, né? Queriam assar, queriam comer de qualquer jeito. Se o ofertante ele respondia: queima-se primeiro a gordura, conforme estabelecido na lei, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E vai lá para o versículo 22, né, que diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta dentro da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama a fama esta que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, né? Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então a gente já vê claramente que o Senhor queria matar esses homens, né? Já estava determinado por Deus que esses homens deveriam morrer. É interessante porque, se você conhece a história, desde Arão, quando começou o serviço sacerdotal, a Bíblia fala que Arão tinha 2 filhos. Quando foi estabelecida, né, a tenda da congregação, né, veio a glória do Senhor sobre a tenda, né, e a Bíblia fala que aqueles 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, se eu não me engano, né, Nadab e Abiú foram com incenso, né, estranho diante do Senhor. A Bíblia fala que eles foram consumidos instantaneamente, morreram na hora, né, os 2 filhos mais velhos de Arão, né, morreram na hora. E Arão, a Bíblia fala, ficou em silêncio, não falou nada, né? Ficou quietinho, não questionou. Você imagina, né? 2 filhos, né? Ali, numa atitude de desonra, numa atitude, né? Foram fazer coisas que Deus não mandou fazer. Morreram instantaneamente. Aqui nós vemos Eli, né? Com esses filhos, ao qual ele, sabe, só dava aquela: filha, não faça isso, sabe? Né? Assim, sabe aquela repreensão assim, fala: não faz isso, filho, né? Aí o filho continua teimando, não faz isso, Deus não vai gostar, né? Eli deveria ter tomado uma atitude, né? Porque na verdade eles deveriam ser mortos os 2, pela atitude deles. Eles deveriam ser mortos, né? Eles deveriam ser mortos. Os 2 deveriam morrer, né? Porque a lei determina isso. Né? Os 2 deveriam morrer. E muitas vezes, amados, a gente não quer cumprir a palavra. Ali naquele momento, ele não quis cumprir a palavra do Senhor, só achando que não faça isso, não faça isso. Mas pelo sacerdócio, né, aquilo que Ofni e Finéias estavam fazendo nesse instante, eles deveriam ser mortos. Os 2 deveriam morrer. Porque eles não estavam honrando a Deus, não estavam cumprindo com a lei de Deus, estavam fazendo o povo pecar, né? Então eles deveriam ser mortos. Mas Eli nunca fez nada, né? A vida toda já estava velho, né? Já estava gordo, né? A Bíblia fala que ele, né, ele era gordo, era pesado, já estava velho,
de tanto comer carne com seus filhos, né? Isso, amados, é o quê? É uma grande atitude de desonra, de homens que não se importam com o Senhor. E aqui, amados, nós vemos que, né, o que Eli, né, não fez com seus filhos, acarretou na sua família uma maldição que acompanhou por várias gerações. Deus chega a dizer assim, ó, não vai haver nenhum velho na tua casa, todos vão morrer na flor da idade, vão morrer jovem. Não vai mais ter velho na tua casa, todos vão morrer jovem. E quando o bem do Senhor chegar, né, a todo o povo, você vai ver o bem, mas você vai estar mendigando, você vai estar mal. Então nós vemos, amado, que é uma coisa dura, que muitas vezes o conceito da honra, às vezes a gente não para pensar nisso. Que às vezes está servindo o Senhor relaxadamente, né? Fazendo coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. E é como eu falei domingo aqui na questão da oferta, por exemplo. A gente vem para entregar uma oferta, entrega uma sobra, entrega aquilo que, né? Não dá no dízimo, não honra o Senhor com nada. Quando entrega assim, sem alegria, meio que, vou dar. Sabe, nós precisamos entender que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Se você for comigo lá em Mateus, olha só, Mateus capítulo 15, você vai ver algo interessante. Porque a honra, ela está no coração. Mateus capítulo 15, Jesus está falando com o povo, e dizendo assim, citando o profeta Isaías, ele está falando assim, Mateus capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, né? Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aqui dizia, em vão me adoram, ou seja, adoração em vão, não serve para nada. Ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Hipócrita, o Senhor está chamando o povo daquela geração ao qual ele estava se dirigindo, de hipócritas. Por quê? Honra com os lábios, né? O que é honrar com os lábios? Muitas vezes você fala que ama Deus, né? Você diz, né? Está cantando aqui agora há pouco, nós dizemos às vezes, né? Tu és digno, né? Tu és santo, e está lá, eu entrego a minha vida ao Senhor, né? Cantar, na verdade, é bem fácil. O coração está longe. O coração está pensando em outra coisa. Na prática, a vida é outra. Então, assim, esse tipo de atitude, Deus está chamando de hipocrisia. Hipocrisia. Né? A hipocrisia é isso, é um teatro. Né? A hipocrisia é um teatro. O hipócrita, ele é um ator. É uma pessoa que interpreta uma vida que ele não vive. É um ator, ele é um hipócrita, né? Que a raiz da palavra hipócrita vem daí. É uma pessoa que está interpretando algo. Quando você está ali assistindo um filme, ele está representando um policial, está representando, né, um super-herói, que ele não é, né? É apenas uma representação, ele não é aquilo. Assim também muitas vezes somos nós. Estamos cantando na igreja, adorando na igreja, com os lábios, honrando a Deus. Tu és digno de tudo, né? Ó. Mas daí na vida prática, né, a gente não consegue oferecer nada para Ele. Nem carro, nem casa, nada. Quanto mais o nosso dinheiro. Que não é nem nosso, é dele, né? Você sabia que o teu dinheiro não é teu? Né? Não é teu. Você é o mordomo daquilo que você ganha. Você precisa entender isso. Quando Jesus ele é Senhor porque Ele é dono. Só existe Senhor porque Ele é dono. Então a gente pensa que o Senhor só salvou a tua alma. Não, o Senhor salvou tudo o que você é e o que você tem. Isso é ser Senhor. Ele é Senhor do teu espírito, da tua alma, do teu corpo, do teu carro, da tua bicicleta, do teu cachorro, de tudo que você tem. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo. Então, se nós temos esse entendimento de que Ele é Senhor de tudo, nós não vamos tratar aquilo que é dele de qualquer maneira. Nós vamos cuidar bem daquilo que é dele. Então, quando nós estamos aqui, amados, falando sobre essas questões, né, de honra, nós precisamos cuidar bem de como nós estamos vivendo com aquilo que é dele. A Bíblia fala que Ele nos colocou como mordomos, né, para cuidar. Para cuidar. A mesma coisa como eu falei esses dias sobre a parábola dos talentos. Né? O Senhor confiou os seus bens a nós. E nós precisamos saber administrá-los.
administrar aquilo que Ele nos confiou. O Senhor não confiou a ti só pessoas, Ele confiou também bens, confiou riquezas, confiou as coisas que você tem que saber administrar, porque isso também vai trazer glória para o seu nome. Porque que nem o pastor falou domingo, não adianta você discipular pessoas, mas ser uma pessoa desonesta na vida. Não adianta você estar lá no 1 a 1 discipulando alguém, mas você está devendo para tudo quanto é lugar. Você está obedecendo o mandamento e descumprindo o outro. Você está honrando a Deus de um lado e desonrando de outro. Então você não está honrando a Deus na verdade. Se você vê como é tudo que nós temos que cuidar, não é só a questão do discipulado, é a questão da vida. É a vida como um todo. O discipulado 1 a 1 é importante. Agora, o teu testemunho lá fora, no trabalho, na família, né, nas lojas onde você faz as tuas parcelas, onde você compra as tuas coisas, tem que ser honesto, tem que saber ir lá, tem que saber honrar as datas. A gente já precisa aprender a cuidar dessas coisas. Porque senão a gente vai estar sendo que nem Eli aqui, né? A gente vai estar acabando sendo que nem Eli. Muitas vezes a gente trata, né? Uma das coisas importantes que também vai tratar em próximas ministrações é o cuidado que a gente tem que ter, né? Com o nosso serviço a Deus, com horários, né? A pessoa muitas vezes chega atrasada no culto, chega atrasada nas reuniões, chega atrasada nas escalas. Isso tudo a gente vai trabalhar nesse mês, amado, né? A gente tem que cuidar, eu já fui muito repreendido por causa disso, né? Pastor Elton é alguém que sempre pega no nosso pé, com toda a liderança. Ele fala muito sobre isso. E ele está certo. Isso vale para todos nós, não é verdade? Saber chegar no horário, saber chegar, né? Não adianta o culto começa às 7 horas, o cara chega às 7h15, 7h10, 7h30. A reunião começa às 5 horas, né? A pessoa chega, né? A gente tem que tomar cuidado com essas posturas, porque isso revela o coração. Revela o coração de quem está honrando a Deus ou não. Então nós todos temos que abrir os olhos para isso. Eu não falo para vocês, eu falo para nós. Eu incluo nesse mesmo assunto. Principalmente eu. Nós temos que cuidar com essas posturas. Uma das coisas que eu vejo também aqui, para a gente encerrar, que é um assunto que vai longe, irmão, vai muito longe. E a gente não vai ter tempo de abordar muita coisa. Mas se pelo menos a gente pode ter alguma coisa aqui para a gente trabalhar hoje, é isso, né? Olhar para a vida de Eli, né? Olhar para a atitude que ele teve, a desonra com que ele tratou o seu ministério, algo que Deus deu a ele, a forma como ele não repreendeu os seus filhos, como ele tratou, honrou mais a família, mais os filhos do que a Deus. Ele deveria ter tomado atitudes, um posicionamento. Tem coisas, amados, que você vai precisar se posicionar de uma forma muito firme, muito dura, muitas vezes, por causa de honrar a Deus. Vai precisar sim. Vai precisar sim. A gente tem que olhar para dentro, para a palavra de Deus e começar a nos posicionar. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, mais uma vez, falando a sacerdotes. Deus está repreendendo os seus servos sacerdotes, dizendo assim: o filho honra o pai, Malaquias 1, 6. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Falando sobre honra novamente. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Né? Olha a pergunta que Deus está fazendo. Eu sou o pai, cadê minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Lembra do princípio, quem honra, honrarei, quem me despreza, será desmerecido. Os sacerdotes estavam fazendo o quê? Desprezando o nome do Senhor. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Olha só, animal cego. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, amados. Né? Olha só, o povo estava trazendo o quê? Animal cego, coxo, aleijado, para oferecer como sacrifício. Né? Sendo que a lei determina para que fosse trazido o melhor. Toda vez que você vai na lei, você vai ver que Deus pede o melhor da farinha, o melhor do azeite, o melhor do vinho, o melhor dos teus animais, é o melhor. Deus sempre estabeleceu isso como um padrão de sacrifício. O povo já estava trazendo, né? Você vê que o desprezo era tão grande, que o povo já estava oferecendo, leva, né? Já que eles certo estavam pensando assim,
Já que vai queimar a carne mesmo, vou levar esse bicho cego aqui. Esse aqui está meio mancandinho, né? Já vai virar churrasco, leva lá, né? Leva esse aleijado, estava levando de qualquer jeito. E o Senhor faz essa pergunta, né? Leva esse animal que você está me trazendo, leva para o teu governador, leva ali para o teu prefeito, leva ali para uma pessoa ali para ver se ele vai gostar desse teu presente. Se ele vai achar legal, se você vai encontrar favor. Imagina, você vai levar algo para alguém que está defeituoso, né? Você vai dar um presente, que você quer honrar alguém. Você vai levar alguma coisa que está quebrada? Né? Não, você vai comprar algo que está, né? Você vai sempre lá, puxa, aqui está bom, está funcionando. Né? Você vai entregar o teu melhor. Ou quando você vai receber alguém na tua casa, puxa, vai, né? Vamos dizer, o pastor e a pastora vão jantar na tua casa. Né? Tal dia vão jantar na tua casa. Como é que você vai receber eles? Você vai receber eles assim com a casa toda bagunçada, suja, a roupa no chão, né? Tudo, né? Não. Quando alguém vai na tua casa, o que você faz? Você procura sempre receber da melhor forma possível, né? Você trabalha, limpa, você cuida bem das coisas, né? Você bota ali o melhor prato, você prepara a tua melhor comida, você faz o teu melhor para que aquela pessoa se sinta bem na tua casa. Você quer receber ela bem, né? Você não vai receber alguém assim, joga, né? Entra aí, né? Pula essa caixa no meio da sala, né? Não, você vai fazer tudo o que tiver que fazer de melhor para honrar aquela visita. Seja quem for, eu usei o exemplo do pastor, da pastora, seja quem for, né, vai visitar você. Nós temos que cuidar muito com essa postura. E Deus está perguntando, se eu sou o pai, né, onde é que está a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o meu respeito? Porque o povo de Deus naquela época já estava esculhambando nas ofertas. Assim como na época de Eli, né? Você vê que passado muitos anos o problema ainda continuava. Né? E muitas vezes, amados, esse é o problema. A honra, ela é algo que nós temos que constantemente estar cuidando, lembrando. Né? Porque quando nós vamos cultuar a Deus, nós não podemos vir numa postura de reverência, numa postura de relaxo, numa postura de, né, tô nem aí. Temos que tomar cuidado. Como é que está o teu coração? Porque como eu falei, a honra ela está no coração. A honra ela está no coração. Uma pessoa, ela sabe quando é honrada ou não, né? A honra está no coração. E a Bíblia fala que a humildade, ela precede a honra. Né? Então, assim, uma das chaves para você viver uma honra verdadeiramente é uma atitude de humilde. É a humildade. A humildade, ela é algo que você vai precisar, nós precisamos trabalhar muito no nosso coração. Porque sem uma atitude humilde, nós não vamos aprender a viver em honra. Amém? Sem uma atitude humilde, você não vai aprender a viver em honra. Se você tem uma atitude arrogante, soberba, pode ter certeza que isso não vai te levar à honra. Vai te levar à queda. Mas se você está disposto a honrar, uma das chaves mais importantes que a Bíblia aponta é essa. Humildade. A humildade. É ela que vai te levar a uma vida de honra. Porque quando a gente falou sobre, né, a desobediência, muitas vezes a gente estava tratando sobre esses pontos. Quando a gente é repreendido, é exortado, né, isso é importante, né? Como o nosso coração, o Du falou sobre isso, né? A gente precisa aprender a receber aquilo, né? Com humildade. Acolher com mansidão a palavra, sabe? É para mim. Essa palavra é para mim, eu preciso dela. E aprender não, o que eu preciso fazer agora para mudar minhas atitudes? A palavra não é para, é para o meu marido, é para minha esposa, é para o meu discípulo. Não, a palavra ela é para mim. Ela é para mim. E é essa humildade que vai nos levar a viver uma verdadeira honra. Então, se nós que trabalhamos com GC, trabalhamos com liderança, precisamos tomar cuidado, levando esses exemplos de sacerdotes que desprezavam o nome do Senhor e ofereciam a Deus sacrifícios que Ele não aceita. A Bíblia vai falar que quem dera, olha só, continua no versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Ele está falando agora, vocês oram para mim para que eu responda. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mais uma palavra dura. Por causa do que tudo isso? Por causa da desonra. Lembra? Como começou o texto? O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor.
A desonra dos sacerdotes estavam levando eles a viver uma vida amaldiçoada. Você vai ver isso mais para frente. Porque todo o livro de Malaquias fala sobre isso. Lá na frente, a gente fala muito sobre dízimos e ofertas, né, onde que diz, com maldições são os amaldiçoados. Por quê? Por causa da desonra. O texto, né, o livro já começa falando do problema. Vocês não estão me honrando. Nos dízimos, nas ofertas, do que vocês estão me trazendo. E o dízimo e oferta, tudo que está falando, fala do nosso culto a Deus. Como está a nossa vida de devocional, como está o nosso dia a dia com Deus. Porque, amados, estar aqui não representa 10% que a gente vive lá fora. A nossa vida, a maior parte a gente passa no trabalho, né? Ou dentro da nossa casa. A gente vem aqui, passa 1 hora e meia. Mas não representa talvez 10% da nossa semana. Então muitas vezes a gente acha que aqui é, né, vou para o culto. Amado, você está no constante culto a Deus. Todos os dias. Você está indo para o trabalho, você está cultuando a Deus. Você está indo abastecer o teu carro, você está cultuando a Deus. Você está indo na padaria, você está cultuando a Deus. Você está indo fazer qualquer coisa, aquilo você também está prestando um culto a Deus. Então, quando nós vamos tratar agora nesse mês esse assunto, né, que o nosso coração esteja aberto, e a chave que eu quero te dar hoje é essa: humildade. Nesse mês de novembro, uma chave que eu vou te dar: humildade. Se você quer aprender honra, aprenda o princípio da humildade. Porque todo aquele que se humilha, o Senhor exaltará. Então, para honrar, para Deus, a Bíblia, Deus está dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei. Então, se nós queremos ser honrados por Deus, nós vamos precisar aprender o caminho da humildade. Esse é o caminho que Deus vai nos levar nesse mês de novembro, amém? Coloque de pé, vamos orar junto. Você recebe essa palavra? Amém? Eu gosto desse versículo, diz: acolha com mansidão a palavra em vós implantada. Né? É importante nós acolher com mansidão. E eu quero desafiar cada um de nós essa semana, né? A gente vai falar muito sobre esse tema. E que nas próximas ministrações, dependente de quem for ministrar, venha com o coração humilde, pronto para receber. E se há alguma atitude de desonra no teu culto a Deus, eu não falo só no culto aqui, né? Eu não estou falando apenas do culto de terça, de sábado, de domingo. Eu estou falando de toda a tua vida. Desde que você se acorda até a hora que você dorme. Você está honrando a Deus. No todo. No todo. Eu falo do todo, da vida. Eu gostei muito do que o pastor falou. Ele falou sobre alguns pontos. Como nós podemos honrar a Deus. E que a gente possa aprender no nosso dia a dia a levar uma vida de honra ao nosso Senhor.